Olá, eu sou Ellen Alcântara, de Tumbiara, Goiás, e hoje vou compartilhar algumas reflexões sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, falando dos itens 18 a 20, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio e a felicidade não é deste mundo. Bom, lendo um pouco e refletindo sobre esse capítulo, uma das primeiras questões que me veio foi justamente uma certa contradição nessa afirmativa, né? Bem-aventurados os aflitos. Como é que eu posso ser bem-aventurado vivenciando aflições? Né? A gente às vezes pode se questionar. E aí, enquanto resposta, Jesus vem nos dizer, né? Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. E quando ele fala dessa forma, já indica, né? Ali nessa resposta, nessa frase, que essas aflições, esse sofrimento, os percalços que muitas vezes a gente vivencia numa determinada fase da vida, não dizem do momento atual, mas dizem sim de uma vida futura, dizem daquilo que nos espera enquanto aprimoramento, crescimento, enquanto bem-aventuranças, né, na vida futura. Então aqui ele já vem nos mostrando e quebrando, né, desfazendo um pouco esse véu que existe entre a vida presente e a vida futura, né, para que a gente comece já a refletir e entender que as nossas experiências não se limitam só a essa vida e essa experiência aqui na Terra. E aí, dando continuidade, né, às leituras e às reflexões, eu percebi justamente essa correlação entre essa crença no futuro como uma forma de expressão da nossa fé, que é quando eu acredito que tudo está acontecendo hoje, não só pela experiência isolada no que acontece hoje, mas por um propósito e por uma conexão com algo que ainda está por vir. Então, crer no futuro, né, é falar justamente da nossa fé, de ter fé no nosso processo, nas etapas, né, de crescimento que nós vivenciamos. Mesmo que isso queira dizer etapas de sofrimento, de angústia, né, etapas desagradáveis para nós passarmos. Então, pontuei justamente algumas reflexões nesse sentido, né, de que a dor, né, esse mal, esse sofrer, ele age muitas vezes como uma correção, né, como um redirecionamento, né, para nós que às vezes começamos a perder um pouco o rumo, né, o sentido, qual que é realmente o propósito dessa encarnação que nós estamos vivendo aqui. Infelizmente, a gente ainda aprende, né, por ferramentas e mecanismos dolorosos, mas essa é uma função que às vezes a dor vem trazer no nosso processo de aprimoramento. E compreender que se o nosso objetivo é buscar um melhoramento e ter realmente um nível evolutivo maior, isso, né, não precisa a gente ser ingênuo de pensar que isso não vai acontecer num piscar de olhos, né? Isso não vai acontecer amanhã. E como tudo que a gente observa, né, na vida, são etapas, são fases, são processos que precisam acontecer um primeiro, depois o outro. E muitas vezes o nosso sofrimento vem justamente de recusar e de resistir a essas etapas, a esse processo de transição entre uma fase e outra. De recusar e de negar que o nosso momento ainda é um momento de aprimoramento através desse sofrimento. Então, muitas vezes a resistência à mudança é que realmente gera o sofrimento e não necessariamente aquela experiência em si que a gente está vivendo. Então, pensando um pouco sobre isso, né, a gente pode perceber algumas mazelas, né, algumas tendências que nós ainda trazemos, que é o que realmente leva ao sofrimento e não a experiência em si. Porque uma pessoa pode passar por uma experiência X e vivenciá-la de uma forma, enquanto uma outra pessoa vai passar pela mesma experiência e não se sentir tão abalado e não sofrer tanto com isso. Então é nessa
perspectiva que nós temos sobre as coisas que realmente o sofrimento se mostra. Então, quando a gente percebe que existe um certo comodismo da nossa parte, no sentido de que eu estava habituado com o ritmo de vida, eu estava habituado com as coisas funcionando e sendo de uma tal maneira, e de repente algo mudou. Lembrando que a gente se acostuma e a gente se acomoda, inclusive, com situações ruins. E aí, quando algo vem diferente, uma mudança, algo acontece de novo na nossa vida, geralmente a gente cria essa resistência, sendo que às vezes essa mudança está vindo justamente para uma fase melhor, né? Então, o comodismo, ao meu ver, trouxe aqui como uma característica, né, associada ao nosso sofrimento, essa carga que nós associamos a certas experiências. Quando vem alguma mudança, algo novo, e eu, com o meu comodismo, não quero me movimentar, quero permanecer da forma como sempre fui, né? Então, ficar atento para que às vezes nós estamos construindo sofrimento por causa desse comodismo. Da mesma forma que a gente gera sofrimento quando a gente briga, né, e a gente resiste a um movimento natural da vida, que é essa inconstância. A vida é inconstante, a natureza é inconstante. Ela oscila, as estações mudam, os ciclos de desenvolvimento, né, dos seres vivos, o nosso organismo é inconstante, então tudo à nossa volta oscila, muda, se movimenta e está em processo de desenvolvimento inconstante, né? E de oscilação, né? Dessa coisa que alterna entre momentos positivos e momentos não muito positivos, momentos agradáveis, né? Então, toda vez que a gente se depara com a mudança e quer negar isso, sendo que é um processo tão natural, isso pode despertar um certo sofrimento em nós. Então, trabalhar talvez essa perspectiva e essa compreensão de que é um mecanismo natural da vida, essas alternâncias, essa inconstância dos fatos, que nós vamos sair de uma fase de tranquilidade e passar por uma fase de turbulência. Do mesmo jeito que a gente vai sair de uma fase de turbulência e retomar, às vezes, uma fase de maior tranquilidade, né? Então, acolher os fatos, né? O ritmo, como as coisas funcionam, como as coisas se desenvolvem ao nosso redor, pode ajudar para que a gente não vivencie determinada experiência com tanto peso, com tanta carga, né? E da mesma forma pensando também que negar o momento atual, né? Negar aquela experiência que eu estou vivendo como se fosse possível simplesmente fechar os olhos e fingir que nada aconteceu, né? Claro que isso não é possível. Então, toda vez que a gente busca esse movimento de fuga da situação, uma fuga daquilo que nos desagrada, muito pelo contrário, a gente não foge, né? A verdade é que a gente às vezes fecha os olhos e deixa de agir, deixa de promover ali as mudanças, as melhorias, deixa de responder àquele estímulo. E por isso, às vezes permanecemos um tempo maior em sofrimento ou naquela situação de conflito. Então, a negação e essa fuga daquela experiência que a gente vivencia em determinado momento, tentando fugir daquele momento atual como se fosse possível simplesmente apagá-lo, né? Então, absorver as experiências no aqui, no agora, porque é neste momento que cabe a nossa ação, é nesse momento que cabe a nossa intervenção e as nossas atitudes. Mas sempre, como eu falei no início, lembrando que a resposta e às vezes a conclusão disso não vai se dar aqui e agora. Nós estamos trabalhando e agindo, né? Estamos sendo ativos na nossa vida diante de um conflito, ou de um problema, ou de uma aflição, pensando numa perspectiva futura, agindo com fé, né? Com essa fé no futuro, de que outras alternativas e respostas e propósitos, né, por trás daquela experiência vão se apresentar, né? E aí já no
no finalzinho, né, desse item 18, vem aqui essa definição de que bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, 1863. Então ele finaliza esse item justamente falando sobre isso, esse acalento, esse repouso que nos aguarda passado essas tribulações, né? E aí eu quis trazer algumas reflexões, né, e pontuar o que de fato traz essa carga de sofrimento, traz esse peso para as experiências que a gente vive, né? Então, pensando sobre pensando sobre o comodismo, né, essa tendência de não querer se movimentar e buscar novos comportamentos, novas respostas, essa tendência também da gente negar que tudo na vida flui, tudo na vida é inconstante, tudo na vida se modifica. Então, a partir do momento que eu passo a acolher essa característica, né, e essa realidade, quando algo diferente vem e me atinge, eu consigo compreender e absorver aquilo de uma forma que gere menos sofrimento. Da mesma forma que eu também preciso buscar vivenciar aquela situação no momento presente e não tentar fugir daquele contexto, né, ou negar que aquilo esteja acontecendo como se fosse possível, realmente com um passe de mágicas, né, desfazer aquela situação. A gente sai de momentos difíceis ou encontra soluções e dá resolução para as nossas dificuldades por meio das nossas atitudes. Então, por meio dessa crença, né, no futuro, de que algo melhor nos aguarda, de que algo muito maior vem para justificar e contextualizar tudo que nós estamos passando. E aí é tendo essa fé e tendo a atitude no momento presente para promover, né, e tornar real, tornar possível também esse crescimento. Depois, dando sequência, né, em algumas reflexões também, falando um pouco sobre o bem e o mal sofrer, onde eu fiz essa associação que muitas vezes, então, quem é aquele que sofre, né, que pratica o mal sofrer? É aquele que resiste, é aquele que nega, é aquele que olha simplesmente para a situação isolada. É aquele que só enxerga, como se diz, o leite derramado, mas não enxerga o porquê e no que aquilo pode levar e quais as outras possibilidades vão vir daquilo, e não enxerga, como foi dito aqui, a oportunidade de provar a sua fé, a oportunidade de exercitar o seu conhecimento, exercitar novas habilidades, exercitar essa crença e essa fé no futuro, né? Enquanto que o bem sofrer é esse sofrer não focado simplesmente naquilo que me incomoda, naquilo que está difícil, mas é vivenciar aquelas etapas que sim, são dolorosas, são sofridas, são desagradáveis, são. Não é fingir que nós não estamos sentindo, né, essa experiência, mas é vivenciar essas etapas, tendo a leveza no pensamento de perceber que essas etapas são etapas transitórias também, que nos levam a uma outra direção, que nos levam a algo muito maior, né? Como é dito no começo do capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus que nos espera, né? Um local de abundância, de acolhimento, de descanso, de conforto, né? Que nos aguarda. E que para alcançá-lo é preciso passar por algumas etapas, né? Então, esse bem e mal sofrer fala da nossa perspectiva, fala de com quais lentes eu estou olhando para aquela situação, com quais lentes eu olho para a minha realidade, para aquilo que acontece comigo na minha vida, como um fardo, como um obstáculo, como oportunidade de crescimento, né? Cabe a nós
observarmos no dia a dia como é que eu tenho enfrentado as pequenas situações que aparecem, com quais lentes, né, eu estou enxergando o meu mundo, né, e as minhas experiências. E então aqui, se a gente percebe essa associação entre a experiência que a gente vivencia muitas vezes dolorosa como uma oportunidade, a gente começa a entender, né, que a dor muitas vezes é o remédio, que a dor e essas etapas de sofrimento muitas vezes é o remédio. Remédio para quê? Para que doença? Para as nossas mazelas interiores, né? Para aquelas características, aquelas tendências que nós trazemos na nossa bagagem e que muitas vezes nós não trabalhamos, senão nessas oportunidades. Nós ainda temos essa tendência de trabalhar essas características nos momentos de sofrimento, nos momentos de conflito. É nesse momento que nós vamos desenvolver, por exemplo, a nossa humildade. É nesse momento em que nós vamos nos colocar numa posição de desenvolver e praticar a caridade com o próximo, tendo em vista, né, que a gente percebe que o sofrimento que há no outro também é vivenciado por mim e que eu preciso dessa reciprocidade, né, no cuidado com o outro para que eu também receba. Então são nos momentos de aflição e de conflito que nós somos conduzidos, né, assim, bem direcionados mesmo a exercitar características que às vezes numa situação de maior tranquilidade a gente vai deixando passar, a gente vai adiando, né, essa melhoria e esse aprimoramento, né? Então a dor vem atuar enquanto remédio na ferida específica de cada um de nós. Porque que às vezes para mim uma situação é tão sofrida, enquanto para o outro, como eu disse, ele passa por uma situação semelhante e não sente tanta angústia, tanto peso. Porque para mim aquela situação veio trabalhar determinada característica, veio desafiar em mim novas habilidades, desenvolver novas respostas, novas formas de agir, novas formas de tratar o próximo. Então, em mim, me incomoda em especial de uma determinada forma, porque é ali que encontro a minha ferida, é ali que eu realmente preciso melhorar. Enquanto que para o outro, ele pode se sentir atingido em outra experiência. Então, percebendo que não há acaso, né? Justamente nesse sentido de que nada do que se faz presente na nossa vida veio por acaso ou coincidência. São experiências e provações e às vezes desafios que nós fizemos o compromisso em outros momentos, né, no plano espiritual, de vir e realmente experienciar com o objetivo de trabalhar certas características, de trabalhar às vezes essas mazelas, essas feridas, para que realmente pudesse curá-las, né? Aplicando um remédio que para nós aqui a gente sente como desagradável, mas que se a gente olha numa perspectiva futura, de forma mais abrangente, é de fato um remédio, é de fato um processo de cuidado, de aprimoramento e de amadurecimento, né? Na maioria das vezes é isso que se dá. Depois que a gente vivencia uma determinada experiência e o tempo passa e a gente consegue olhar para aquilo que aconteceu com mais maturidade, com maior compreensão, com maior aceitação dos fatos, até mesmo, né? Deixando de lado essa revolta, esse vitimismo que às vezes a gente se posiciona enquanto vítima, enquanto pobre de mim, né? Que tudo na minha vida dá errado, ou eu vim destinado a sofrer, como se fosse uma perseguição, né? Sendo que nós sabemos muito bem que são experiências que vêm e que muitas vezes nós pedimos para passar em consequência dos nossos atos lá atrás, né? Então nós estamos tendo sim uma oportunidade, né, de buscar esse remédio em cada situação, um remédio certo para a ferida de cada um, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto, né, a gente percebe que, de fato, nesse contexto, se essa é a nossa característica, se essa é a nossa tendência, e quando eu falo nossa, eu estou falando
do ser humano, né? Nós, enquanto espíritos encarnados hoje na Terra, nós percebemos que nosso nível evolutivo ainda nos conduz para essas experiências de dor, não como punição, mas como consequência dos nossos atos, né? Então, nesse contexto todo, percebendo que a nossa forma de aprimoramento ainda é pela dor, realmente a gente percebe que a felicidade não é deste mundo. Mas quando a gente lê essa afirmativa, né, pode parecer como se fosse uma condenação. Mas a verdade é que não, ela vem elucidar e esclarecer justamente aqui, ó. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Então, é nesse trecho, né, que veio afirmar que não é uma condenação, que nós todos estamos condenados somente ao sofrimento, né? Mas sim que a Terra está caminhando, né? E caminhando em passos às vezes um pouco lentos, né? De acordo com a possibilidade de cada um, nós temos trabalhado em níveis sociais, em níveis individuais, as habilidades para buscar, sim, experiências mais felizes, né? Para tornar esse mundo um mundo mais feliz. Então, é nesse aspecto que essa afirmativa vem dizer que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade plena, a felicidade constante, a felicidade que nós encontramos em poder vivenciar experiências agradáveis, mas principalmente poder vivenciar um ambiente pacífico, de poder vivenciar um ambiente livre de atritos e contendas. Então, essa felicidade, né, da forma como nós concebemos, hoje nós não conseguimos vivê-la de forma plena na nossa realidade, na nossa condição espiritual. Mas é nesse sentido que ele nos mostra que estamos direcionados a isso, estamos caminhando para isso. Esse é o nosso destino, esse é o nosso objetivo. E por isso, né, requer tanto esforço, né, para que a gente consiga executar essa tarefa. Então, quando eu falo que essa questão da felicidade não ser deste mundo, também não quer dizer que nós estamos eternamente condenados ao sofrimento. Aqui ele evidencia claramente que o sofrimento ainda se faz necessário para que a gente cumpra, né, para que a gente supere essas etapas, mas que nós estamos destinados futuramente a vivenciar momentos felizes, sim, a vivenciar essa felicidade plena e tão desejada, né, que hoje a gente encontra, mas de forma muito efêmera, né, uma felicidade ainda muito baseada na matéria, uma felicidade ainda muito baseada naquilo que a gente idealiza enquanto felicidade aqui, agora, né, enquanto a gente ainda se limita a esse momento, né, essa experiência terrestre. Por isso que é tão difícil a gente realmente talvez compreender do que se trata essa felicidade, porque nós ainda estamos limitados a essa concepção de felicidade terrena, né? Mas aí, justamente refletindo um pouco também sobre isso, é que eu pensei que a gente não pode também, com isso, concluir que nós não teremos momentos, né, felizes, momentos de alegria, por exemplo. É possível vivenciar a alegria, né, mesmo diante das dificuldades, quando a gente percebe justamente, como eu falei um pouco antes, que não há acaso nas nossas experiências, quando a gente percebe que toda essa experiência, por mais dolorosa, por mais desagradável que eu esteja vivenciando, ela é transitória e que ela me reserva algo mais. Então, ter um pouco dessa perspectiva mais positiva, ter uma perspectiva mais otimista e, mais uma vez, lembrando, né, tendo fé de que
As experiências que eu vivo hoje me reservam algo melhor no futuro. Então é através da fé que nós vamos realmente vivenciar esse bem sofrer. É através da fé que nós vamos conseguir passar por essas etapas dolorosas, absorvendo o que elas realmente se propuseram a trazer para nós, absorvendo conhecimento, absorvendo essa maturidade, superando às vezes características negativas que nós ainda temos, né? E desenvolvendo habilidades novas para que cada dia mais eu me sinta mais próxima desse mundo feliz que nós tanto desejamos vivenciar, né? Então, finalizando já nessas reflexões sobre esses itens, no final aqui do item 20, é uma afirmativa, né, dos espíritos em que eles dizem que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então ele nos convida realmente a inspirar o nosso coração nesse objetivo de preparar as gerações futuras. Mais uma vez, lembrando que são frutos que nós vamos colher futuramente, são frutos que as gerações futuras, nas próximas, né, reencarnações, nós vamos poder vivenciar e colher e realmente vivenciar essa felicidade, tornando o nosso mundo um mundo mais feliz e também buscando um desenvolvimento individual, né, o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos transitar para mundos mais felizes, né? E aí, por fim, justamente pensando